Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos para ingresso no Colégio Militar, e esse vídeo aqui é um pequeno corte da nossa resolução do último concurso para ingresso no sexto ano do Colégio Militar de Porto Alegre, CMPA, prova realizada no ano de 2023 para ingresso em 2024. E se você deseja ter acesso a esse conteúdo aqui na íntegra, todas as questões resolvidas, bem como diversas outras questões de todos os colégios militares do Brasil, resolvidas aí desde o ano de 2019 e 2020, bem como também materiais completos e detalhados em PDF, videoaulas que seguem rigorosamente o roteiro do material e contato direto comigo para receber simulados e retirar dúvidas, é só você adquirir o nosso curso clicando no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você também pode adquirir os nossos materiais apenas, caso seja do seu interesse, também clicando no link que está aqui na descrição, beleza? Bom, mas então bora lá resolver essa provinha, pessoal? E bora lá para a questãozinha número 2, pessoal, olha lá, ó. A professora Luana pediu que 5 de seus alunos escolhessem uma fração cada um. As escolhas realizadas foram as seguintes, ó. Então vejo aqui, ó, o André escolheu 2/3, a Bia 1/2, Clara 1/4, Diego 3/5 e Elisa 1/6, beleza? Essas foram as frações escolhidas aqui por eles e seguindo. O aluno que escolheu a maior fração, e galera, aqui, esse problema aqui, ele tem uma malandragem, uma ligeireza, tá? Uma malaquice que é muito bacana de passar para vocês. Pessoal, eu presumo aí, né, imagino, com base na minha experiência, que a maioria dos candidatos aí, né, que estudaram pelo menos um pouco, conseguiriam acertar essa questão, resolver ela. Agora, acertar ela rápido, tá? Com precisão e na malandragem, isso aqui é para poucos, tá bom? E por que isso é importante? Porque a prova, ela é cronometrada, né? O tempo para vocês fazerem a prova lá no dia, ele não é infinito. Então, quanto mais rápido vocês conseguirem resolver uma questão sem errar ela, né? Claro, com assertividade, melhor, tá bom? Então, eu vou passar um macete muito legal aqui, que, claro, quem estuda conosco aí no nosso curso já conhece, né? Mas quem tá somente aí acompanhando as resoluções e provas, né? Ou de repente pegou aí só para resolver as provas, não fez tudo de base, vai aprender agora, tá bom? Galera, dá uma olhadinha só nessa ideia. Quando eu tô pensando em fração, a fração ela é uma parte de um total, tá? Se eu pensar na fração, então, como sendo uma barrinha de chocolate, aqui a gente só tem frações próprias, né? Ou seja, a fração própria é que o numerador é menor do que o denominador, tá bom? Como aqui a gente só tem frações próprias, a gente pode pensar que cada fração ela corresponde ali a um pedacinho de uma barrinha de chocolate. Por exemplo, quando eu penso aqui no André, pessoal, 2/3, o que seria 2/3? O 2/3 seria eu pegar uma barrinha, dividir em 3 partes, que é o total, tá bom? Então aqui no caso, ó, 3 partes que é o total e pegar uma delas, ó. Então o André, a fração que representa ele seria essa aqui, ó, que é 2/3, estão vendo? E aqui é bastante óbvio que 2/3 é mais do que a metade, né, galera? 2 partes de 3 é mais do que a metade de 3, né? A metade, ó, a metade seria isso aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Então 2/3 é mais do que a metade. É bastante óbvio só da gente falar quando a gente faz análise pensando numa barrinha de chocolate. 2 partes das 3 no total são mais do que a metade. E da mesma forma, galera, 3/5 aqui também é mais do que a metade. Então o aluno que é malandro, que é malaco, se ele ficar na dúvida entre alguma, ele já fica em dúvida logo de cara entre essas duas. Por quê? Porque um meio aqui é a metade, então a Bia não pode ter escolhido a maior fração. 2/3 e 3/5 são mais do que a metade. A Clara escolheu 1/4, que seria o quê? Seria uma parte de 4. Ela já não pode ter escolhido a maior fração. É bem menos do que a metade, né? Para ser a metade teria que ser 2/4, não é verdade? E aqui a Elisa escolheu 1/6. 1/6 também é consideravelmente menos do que a metade, então essa aqui tá fora, né? E aqui, galera, o aluno que tem essa malandragem, ele já fica em dúvida entre 2/3 e 3/5, né? Aí, mais uma malandragem ainda. 3/5, pessoal, ele corresponde a uma porcentagem notável. 60% é 3/5. Então, o aluno já sabe que isso aqui é 60%, né? Que é igual a 0,6. Quem tiver, ó, por exemplo, 25% é a mesma coisa que 1/4, né? Quem sabe isso mata algumas questões mais fácil. 3/5 corresponde a 60%, que é 0,6. Então, o aluno que já está na malandragem já sabe que, para comparar isso aqui, né? Para comparar essas duas frações que a gente já está em dúvida, ele pode usar aí a ideia de porcentagem ou mesmo transformar em decimal, tá bom? Agora, galera, olha só o André aqui que escolheu 2/3, né? Ah, professor, eu não sei de cabeça quanto é essa porcentagem. Ela não é uma porcentagem notável. Mas como é que faz para transformar isso aqui em decimal para poder comparar aqui com o 0,6? É só dividir o numerador pelo denominador, né? E a gente faz isso rapidinho, ó, galera. 2 dividido por 3. E é o 2 dividido por 3 mesmo, tá? É o menor em cima e o maior embaixo, não é 3 dividido por 2. Aqui daí, então, o que a gente faz? Ó, não dá para dividir, 0, põe um 0 aqui. Agora, pego 20, 3 vezes 6 dá 18, sobra 2. Primeiro, ó, depois de colocada a vírgula, o primeiro zero é sempre de grátis. Então põe zero aqui, 3 vezes 6 dá 18, sobra 2. E olha lá, 0,666, vai ser uma dízima, né?
0,666. E aqui eu já sei quem que é o maior, né, galera? É o André, já que o do Diego aqui vale 0,6 e aqui matou a questão, tá, pessoal? Não precisa tirar MMC de todas as frações e comparar todas elas. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês, inclusive por isso, né, pra galerinha do YouTube, eu escolhi jogar essa questão aqui para mostrar essa malandragem para vocês, tá bom, galera? Então, a alternativa correta aqui, né, quem escolheu a maior fração foi o André, alternativa de letra A. Seguindo aqui, ó, bora para a próxima questão. Essa questão aqui é muito legal, galera. A questão 6, ela tem um raciocínio aí que está se tornando meio clássico no CMPA, tá? Vamos lá. A figura abaixo apresenta um tecido que será bordado por Dona Eulália utilizando cores preta e cinza. Então, olha só, aqui daí, ó, a gente tem o tecido dela, né? Ele deixa ali o tamanho ali das marquinhas, tudo 10 centímetros, 10 centímetros. Legal, e seguindo aqui, ó. Esse tecido possui formato retangular e as listras têm medidas de 10 centímetros, como indicado na figura. Nessas condições, a porcentagem de tecido que será bordado na cor preta é igual a... que daí então a gente tem as alternativas, né? E pessoal, o problema é que ele deu as medidas aqui em centímetros e tudo, né? Tem diferentes formas de se calcular isso aqui e tudo mais, tá bom? Mas a mais simples e mais clássica, mais fácil delas aqui pra gente, no nosso nível, é pensar em quadricular todo esse retângulo aqui em quadradinhos de 10 centímetros por 10 centímetros. Só que uma vez que a gente pensou ali em quadradinhos, que a gente quadricula essa malha aqui, eu sei que dá certo porque ele deu as medidas perfeitas aqui, né? Tudo 10 por 10. Se eu quadricular todo esse retângulo aqui, pessoal, não tem erro e eu nem preciso me preocupar aqui com as medidas de 10 centímetros, tá? Eu vou me preocupar apenas em contar os quadradinhos, certo? No caso, quantos quadradinhos pretos eu teria no total, e daí eu conto o total de quadradinhos e com isso eu consigo montar a fração de quadradinhos pretos pela fração do total e com essa fração eu já tenho a porcentagem, tá bom? Essa é a maneira mais simples de resolver essa questão. Tem gente que fica querendo calcular a área de triângulo, daí subtrair aqui as áreas das listras e tudo mais. Funciona? Funciona, mas dá muito trabalho. Olha só como é que fica simples aqui, pessoal. Claro que a gente tem que fazer um quadriculado, né? Essa malha aqui, ela pede para ser quadriculada com esse 10, 10 aqui, né? Você consegue ver ela pedindo? Ela tá falando, me quadricule, por favor, quadricula eu aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui a ideia, tá bom, galera? Olha só, aqui é 10, né? E aqui é 10, ó, já vou botar aqui os pontinhos, ó, tudo aqui é 10, 10, né? Então, ó, tô colocando aqui os pontinhos porque cada um eu sei que é 10. Claro que eu não vou quadricular tudo perfeito aqui, pessoal, mas aqui vocês já conseguem ter uma ideia, ó. Vem aqui, né? E galera, o que me interessa aqui são assim, a parte preta aqui, né? Os quadradinhos depois, ó, se eu pensar em quadradinhos aqui 10 por 10, né? O que que a gente teria? Aqui eu teria 4 quadradinhos, aqui eu teria, vamos ver, ó, aqui, ó, contar aqui melhor, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui daí eu teria 5, né? Eu só vou procurar contar aqui as listras pretas, tá bom? Olha só a parte preta aqui, ó. Se liga só, ó. Opa, voltei aqui. Aqui, quadriculei aqui, ó. E aqui eu consigo contar quantos meios quadradinhos pretos eu tenho, né? E contando-se aqui quantos meios quadradinhos pretos. Claro que aqui dá uma, assim, dá uma diferençazinha porque eu tô fazendo aqui na mão mesmo, né? Mas a gente consegue ter certeza de que é perfeito porque aqui foi dito, né? Que é tudo 10, 10, 10. Então isso aqui dá perfeito, tá bom, galera? E olha só com essa quadriculação aqui que eu já fiz, ó, pessoal, a gente consegue observar, ó, que cada um desses carinhas aqui, eles equivalem a meios quadradinhos pretos, né? E se eu seguir a mesma ideia, ó, aqui para os demais, olha só o que eu consigo computar aqui, ó. Mesma ideia aqui, ó, se liga. Ó, pegar aqui só os pretos, né? Aqui e aqui eu tenho meio. Agora vamos contar quantos quadradinhos pretos eu tenho, ou quantos meios quadradinhos pretos eu tenho? Se liga, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meios quadradinhos pretos ali. 9, 10, 11, 12, 13. E daí aqui 14, ou seja, eu tenho 14 meios quadradinhos pretos aqui, pessoal. 14 meios quadradinhos pretos aqui. Agora, se eu sei que são 14 meios quadradinhos pretos no total, né? Contei dessa forma aqui, eu sei que no total eles representam 7 quadradinhos. Tá, mas por que meios quadradinhos, professor? Porque você liga aqui, ó, pegar aqui uma cor laranja aqui, por exemplo, para vocês entenderem, ó. Aqui eu tenho a metade e aqui embaixo eu tenho a outra metade, ó. Então, cada um deles, né, que tá pintado de preto vale meio, tá bom? E daí aqui eu tenho 7 quadradinhos, esses são 14 meios quadradinhos, divide por 2 para ver quantos quadradinhos são no total. 7 quadradinhos, e agora eu conto o total de quadradinhos que eu tenho em toda a minha malhinha, se ela tivesse toda quadriculada. É só fazer 5 vezes 4, né? O total aqui daí então vai ser 20, ó. Total vão ser 20 quadradinhos, beleza, pessoal? 20 quadradinhos aqui, ó. Agora para calcular aqui a porcentagem aqui, né, que tá bordada na cor preta, que é o que o problema pediu. Primeiro eu vou montar a fração que tá na cor preta.
São 7 quadradinhos em preto pelo total de 20, ó. Escrevo primeiro a fração 7 sobre 20 e agora eu transformo em porcentagem. Como? Se eu conseguir transformar esse denominador 20 em 100, eu já tenho a porcentagem. E 20, para chegar no 100, é só multiplicar por 5, né? Princípio multiplicativo das frações. E se eu multiplico por 5 embaixo, tem que multiplicar por 5 em cima também. Isso aqui vai dar 100 embaixo e 7 vezes 5, 35 em cima. Isso aqui dá 35%. Acabou, galera. Acabou. Não precisa fazer mais nada, tá? 35%, alternativa correta é letra C. Beleza, pessoal? No próximo final de semana, as colegas Clara e Diana querem ir juntas ao cinema. Por isso, combinaram um encontro no domingo às 14 horas e 20 minutos na estrada principal do shopping próximo à casa de ambas. As meninas sabiam que o relógio de pulso de Clara estava atrasando 12 segundos a cada 20 minutos e, para evitar que ela se atrase para o encontro, determinaram qual deveria ser o ajuste de horário a ser feito nesse relógio. Então, quando se despediram às meio-dia e 20, né, 12 horas e 20 minutos da sexta-feira que antecedia o domingo do encontro, ajustaram o relógio de Clara de acordo com o que haviam determinado. Com o ajuste feito exatamente às 12 horas e 20 minutos, Clara alterou o horário de seu relógio para... Beleza, então olha só, pessoal. A gente sabe que essas amigas elas vão se encontrar no domingo às 14 horas e 20 minutos, né? E daí aqui foi dito, né? Elas sabiam aí que o relógio da Clara aqui, né? Elas sabiam que o relógio de pulso da Clara estava atrasando. Como esse relógio aqui estava atrasando, elas resolveram fazer um ajuste, assim, ao final ali do encontro delas, né? Antes do domingo lá, mas elas resolveram fazer um ajuste de modo que elas chegassem no horário correto lá no dia do encontro delas, tá bom? E qual que foi aqui o ajuste que ela fez, né? O que elas fizeram? Adiantaram, atrasaram? Bom, então vamos pensar. Primeira coisa que eu vou analisar aqui, olha só, se liga. O relógio dela está atrasando 12 segundos a cada 20 minutos. Pessoal, se ele atrasa 12 segundos a cada 20 minutos, bom, então significa que a cada uma hora, né, 20 minutos é um terço de uma hora, 20 vezes 3 dá 60. 60 minutos, 60 minutos é uma hora. Então, em uma hora, ele vai atrasar 12 vezes 3, que dá 36 segundos, ó. 36 segundos a cada hora. Por que vezes 3, professor? De novo, porque 20 minutos, se eu multiplico por 3, 20 vezes 3 dá 60 minutos. Então, em uma hora, ele atrasa o triplo disso. Estou só observando a proporção aqui, tá bom? 36 minutos a cada hora. Legal, agora eu tenho que ver quantas horas existem aqui, né? Quantas horas tem entre as 12 horas e 20 minutos da sexta, ó, vou anotar aqui, ó, 12 horas e 20 minutos da sexta-feira, né? Para chegar lá nas 14 horas e 20 minutos de domingo. Então vamos lá, pessoal. Se ela andasse, ó, aqui tem um ponto bastante importante. Sempre que a gente anda exatamente 24 horas, que é um dia, certo? Sempre que a gente anda exatamente 24 horas, a gente chega no mesmo horário, só que no dia seguinte, tá bom? Então aqui, ó, no caso, para chegar aqui em meio-dia e 20 de domingo, vejam que estava na sexta, foi para domingo. Quantos dias foram? Foram 2 dias. Então aqui, pessoal, existe um intervalo de 48 horas. A cada 24 horas, né? Pensa comigo, 24 horas aqui, ó. A partir da sexta-feira, meio-dia e 20. Em 24 horas, ela chegaria no meio-dia e 20 de sábado, e mais 24 horas, no caso, vezes 2, né, que dá 48, ela chegaria no meio-dia e 20 de domingo, tá? Agora, seguindo aqui, ó, pessoal, mais 2 horas aqui, ó. Mais 2 horas aqui, ela chegaria nas 14h20, que é o horário do encontro, tá? Então aqui, ó, qual que é, aqui daí do próprio domingo, né? Qual que é o total de tempo despendido aqui entre esses 2 dias? É 48 mais 2, que dá 50 horas. Então, ela teve que ajustar o relógio dela, considerando-se ali, né, para esse ajuste, o tempo, o intervalo de 50 horas, no qual haveria um atraso de 36 segundos a cada hora. Então, qual que é o tempo total que vai atrasar o relógio da Clara? 50 horas vezes 36. Não são 36 segundos a cada uma hora? Então, se eu multiplico aqui, eu vou ver quantos segundos isso vai dar. Ganhando tempo, pessoal, isso aqui vai dar 1.800 segundos, tá? E agora pensa comigo, esses 1.800 segundos, pessoal, para eu ver quantas horas, né, isso aqui dá ou quantos minutos mesmo, eu divido aqui por 60, né? Por que divido por 60? Porque cada 60 segundos equivale a 1 minuto. Então, se eu dividir por 60, eu vejo aqui quantos minutos eu tenho, tá bom? E, pessoal, uma dica que eu sempre dou para vocês, né? Para fazer aqui esse tipo de transformação de unidade de tempo, evitem cortar zeros, porque muito embora o corte de zeros não altere o quociente, né, ele pode alterar o resto, e o resto pode ser interessante para a gente. Essa divisão aqui vai dar exata, tá, pessoal? Não teria problema cortar. Mas se vocês verem que vai dar resto, não cortem, porque pode dar problema, tá bom? Pode mudar o resto ali também. Então, ó, pega aqui o 160, 60 vezes 3 dá 180, 180 menos 180 dá zero, baixo zero, 60 vezes 0 dá 0. Então, ó, aqui dá então, o que a gente conclui, né? O relógio da Clara, ele vai atrasar no total 30 minutos nesse intervalo de 50 horas, tá bom?
Agora, pensa comigo um pouco, galera. Se a gente sabe que o relógio da Clara vai atrasar 30 minutos, né? Olha só, aqui tá falando que ele estava atrasando aqui, né? Atrasando 12 segundos, então ele vai atrasar no total, nessas 50 horas, ele vai atrasar 30 minutos. E se eu sei que ele vai atrasar, para ela não, assim, o ajuste que ela tem que fazer para que ela não se atrase, se ele está atrasando, a gente tem que adiantar esse relógio de 30 minutos, né? Esse é o ajuste que tem que ser feito. E o que é adiantar, pessoal? Adiantar é adiante, é pegar o tempo do relógio e somar, tá bom? Adiantar, adiante é a mais, tá? Então aqui é a mais. Beleza? Então eu pego ali o horário do relógio aqui, né? Com o ajuste feito exatamente às 12h20, Clara alterou o horário do seu relógio para... Bom, se ela alterou aqui e estava marcando meio-dia e 20, ela tem que adiantar ele 30 minutos, né? Conforme a gente viu. E 12h20 mais 30 minutos, pessoal, isso aqui vai dar o quê, né? Só somar os minutos com os minutos aqui, ela teve que adiantar o relógio dela para meio-dia e 50 ali naquele dia, né? A alternativa correta é letra C, C de Sergipe. Beleza, pessoal? Olá, então vamos começar agora a correção, né, da prova do CMPA de Porto Alegre. Sou o professor Renato, estou aqui em nome do curso do professor Daniel Pereira. E aí nós vamos começar a correção então da parte de português. Para a questão 25, a gente tem aqui o texto primeiro, né, da Cora Coralina. Então vamos fazer a leitura do texto, que tem como título ali, né, Cora Coralina, poetisa e confeiteira. Era uma vez uma casa em uma ponte. Lá viviam uma garotinha chamada Cora, que sabia que era poetisa. Sua família não achava isso. Eles não queriam que ela lesse livros e não queriam mandá-la para o ensino médio. Eles pensavam que seu trabalho era encontrar um bom marido e formar uma família. Quando cresceu, Cora se apaixonou por um homem e eles se casaram. Ela se mudou com ele para a cidade grande e tiveram 4 filhos. Ela trabalhou em todos os tipos de empregos para garantir que seus filhos pudessem ir para a escola. Cora teve uma vida ocupada, mas nunca se esqueceu de que era uma poetisa. Ela escrevia todos os dias. Quando estava com 60 anos, se mudou de volta para a casa na ponte. Decidiu que era hora de começar sua carreira como poetisa. Cora ainda precisava de dinheiro, então assava bolos para vender junto com seus poemas na porta da sua casa. Os poemas de Cora começaram a ser admirados por outros poetas e escritores. Ela ganhou prêmios, medalhas e, quando estava com 75 anos, publicou seu primeiro livro. Jornalistas vieram do país todo para entrevistá-la enquanto ela assava bolos, e quando eles se foram, ela se sentou à escrivaninha e começou a escrever de novo, cercada pelo delicioso cheiro de tortas, biscoitos e bolos. A gente tem lá a data, né, 20 de agosto de 1889 a 10 de abril de 1985, Brasil, uma foto ilustrativa da Cora Coralina e a fonte. Vamos seguir agora para a questão 25. Então aqui na questão 25 a gente precisa marcar como verdadeiro e falso. Sendo assim, vamos ler o enunciado da 25. Acerca da leitura do texto 2, julgue as afirmativas a seguir verdadeiras, V, ou falsas, F. Então vamos ver a primeira informação. O texto apresenta, em forma de narrativa, aspectos da vida e da obra de Cora Coralina, destacando unicamente o fato dela ter sido uma grande poetisa da literatura nacional. Então, tem partes que são verdadeiras aqui desse enunciado, mas quando ele fala aqui, destacando unicamente o fato dela ter sido uma grande poetisa, faz com que a gente entenda que essa primeira é falsa. Porque além de ser poetisa, ele também contou da vida pessoal da Cora Coralina, dizendo que ela, por exemplo, assava bolos. Então a gente tem outras informações pessoais, além da informação de que ela era uma poetisa. Então a primeira é falsa. Vamos ver a segunda informação. De acordo com o texto, Cora despertou-se para a poesia apenas com 60 anos. Então aqui a gente já vê que isso aqui é incorreto, né? Porque ela desde muito nova já tinha um interesse, né, pela poesia. Só na, velhice que ela começou realmente a produzir, a escrever esses poemas, né, e a fazer com que as pessoas lessem esses textos. Mas desde nova ela já tinha um interesse, né?
Então, essa daqui vai ser pra gente falsa. Terceira. O narrador do texto, em terceira pessoa, apresenta fatos relevantes sobre Cora Coralina, além de mostrar aos leitores aspectos que dizem respeito ao íntimo dessa personagem verdadeiro, né? Ele fala sobre a vida da Cora Coralina, o texto também traz fatos pessoais, também traz fatos sobre a poesia dessa escritora. Então, a terceira é verdadeira. Pode sim concluir, vamos ver aqui a quarta, né? Do texto, que o envelhecimento não é impeditivo para que as pessoas produzam, bem como alcancem seus objetivos, se assim o desejarem. Verdadeiro, né? Uma pessoa ser idosa não é motivo para ela não poder fazer, né, alguma coisa. A gente vê isso pela história da Cora, que ela, sendo uma pessoa já na velhice, começou a produzir, a ser uma poetisa. Então é verdadeiro. Cora, na quinta, sempre teve o incentivo da família para a prática poética. Então a gente já vê que isso aqui é falso, né? Porque a família não incentivava, né? No texto é dito que a família não incentivava ela lá no início, né? Mas as necessidades financeiras a levaram a adiar o sonho da carreira como poetisa. Né? Também não totalmente verdadeiro, né? Ela acaba fazendo lá os bolos, né, para vender, para ajudar a vida financeira dela. Mas o principal motivo ali dela sentir que só na velhice, né, ela poderia escrever é que ela sentiu que ela tinha mais liberdade, né? Então essa informação aqui é falsa, né? A família não incentivava ela. Logo no início, né, da quinta informação, a gente já vê que é falso, né? Porque a família não incentivava. Então é falso. Sempre quando eu marco essas interpretações em relação ao texto, eu preciso retornar ao texto. Eu não estou voltando sempre porque eu já tenho aqui na memória fresco esse texto, né? Mas, por exemplo, para ilustrar para você, se eu, por exemplo, estou com dúvida aqui nessa última informação, será que ela é falsa mesmo, né? Então a gente volta ao texto e encontra onde que ele fala sobre o incentivo da família. Então, voltando ao texto, a gente vê aqui, ó, logo no início do texto, ali no segundo parágrafo, que ele diz pra gente: sua família não achava isso, né? O que a família não achava? Não achava que ela era uma poetisa, né? Ela, a Cora, achava, mas a família não achava isso. Então a família não queria, né? Eles não queriam que ela lesse livros, não queriam mandá-la para o ensino médio, né? Eles queriam que ela formasse ali uma família com um bom marido. Então, a gente percebe que a família não incentivava, né? Então, beleza, volto lá na questão 25, olho aqui essa quinta informação e percebo realmente que quando ele diz Cora sempre teve o incentivo da família, isso aqui é falso, né? Logo no início aqui dessa sentença. Então, eu marco lá como falso. Comprovando com o texto, né? Cada uma das 5 informações, eu marquei ali falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então eu chego aqui na 25 e encontro, né? Onde que eu tenho isso? Ó, aqui na letra E. Então na 25 letra E eu vejo que eu tenho lá o falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos seguir para 26. Analise as seguintes afirmações a respeito do texto 2. Então a gente tem aqui, ó, 3 informações que tem que analisar e a gente tem que julgar se é verdadeira ou falsa essas 3 informações, né? Então vamos lá para a primeira, que é aqui a número 1. No trecho, lá vivia uma garotinha chamada Cora, que sabia que era poetisa, linhas 1 e 2. A palavra lá se refere ao vocábulo casa, apresentado na frase anterior. Como ele fala aqui de um trecho que cita uma frase anterior, a gente precisa voltar nessa frase anterior, né, do texto para encontrar esse termo lá e a relação dessa palavra. Então, voltando ali no texto, a gente olha aqui, ó, a primeira linha. Era uma vez uma casa em uma ponte. Lá vivia uma garotinha chamada Cora. Lá vivia. Lá onde? Né? Lá na casa. Então eu tenho essa palavra lá relacionada à palavra casa. Então, se eu volto na questão 26, eu vejo que isso aqui é verdadeiro. Né? A número 1 é verdadeiro. Vamos analisar a número 2. Quando cresceu, Cora se apaixonou por um homem e eles se casaram. Linha 6. A palavra destacada marca a passagem da vida de Cora, indicando que ela não é mais uma criança. Sim, né? O quando é uma expressão que traz ideia de tempo. Então ele marca tempo. Aqui o tempo foi passado de criança para
né, uma mulher adulta, quando ela se casou com esse homem. Então, verdadeiro, né, por enquanto. E quando estava com 70 anos, se mudou de volta para casa na ponte. Palavra indica que Cora passou da vida adulta para a velhice. Sim, né? Se eu disse para você que o quando traz uma ideia de tempo, né? Consegue marcar uma noção de tempo. A gente tem aqui a palavra quando sendo usada, né, para mostrar quando ela de adulta se tornou, né, uma pessoa idosa. Então, na 2, a gente também entende que é uma informação, uma análise, né, verdadeira. Vamos seguir lá na 3. O texto não possibilita resgatar quem é o responsável pela ação expressa pela palavra destacada em decidiu que era hora de começar sua carreira como poetisa, linhas 11 e 12, o que gera ambiguidade na leitura. Então ele quer saber, eu consigo saber quem é o sujeito da palavra decidiu? Quem decidiu, né? Eu sei pelo texto, né, pelo contexto do que veio escrito antes e depois, que é a Cora Coralina, né? Porque foi a Cora que decidiu que era hora de começar a sua carreira como poetisa. Então, vamos voltar no texto para a gente encontrar essa linha 11. Então, lá na linha 11, né, que está aqui, ó, ele diz: quando estava com 60 anos, se mudou de volta para casa na ponte. Decidiu que era hora de começar sua carreira como poetisa. Cora, né, olha aqui a Cora, ainda precisava de dinheiro. Eu vejo, né, pelo contexto aqui, que ele está falando das decisões, né, da vida da Cora Coralina. Então, esse sujeito, né, aqui da 26, ele é, né, esse sujeito, a Cora. Então, essa informação aqui é equivocada, né, porque eu sei quem é o sujeito. Então, isso aqui é falso, né, não gera ambiguidade. Eu sei dizer claramente quem é o sujeito. Pensando em verdadeiro, verdadeiro e falso, a gente precisa entender que a 1 e a 2 estão corretas, né? Então, a gente marca a letra D, que marca 1 e 2 como corretas. Vamos seguir agora, mas primeiro nós temos aqui o texto 3. Então vamos fazer a leitura. Ao leitor. Alguém deve rever, escrever e assinar os atos do passado, antes que o tempo passe tudo a raso. É o que procuro fazer, para a geração nova, sempre. Atenta e enlevada nas histórias, lendas, tradições, sociologia e folclore de nossa terra. Para a gente moça, pois, escrevi este livro de histórias. Sei que serei lida e entendida. Então, nós vemos aqui que o texto 3, ele tem o título Ao Leitor. Então, é a Cora Coralina falando com o leitor, né? Fazendo uma introdução ali da obra, explicando para quem é o público leitor, né? Quem é o público leitor? Então, ela fala dessa geração nova aqui, né? Então, ela é uma pessoa idosa escrevendo para a geração nova. Então, talvez, né, a Cora queira dizer aqui no início que a intenção dela é ensinar, né, para os mais novos tudo o que ela aprendeu ali até chegar, né, na vida dela ao mais tardar da vida, né, ali na sua velhice, ali quando ela já é uma pessoa idosa. Vamos seguir aqui para a questão 34. Analise as seguintes afirmações sobre o texto 3. Então, com base na leitura que a gente fez, né, do texto 3, a gente vai pensar aqui a 1, a 2 e a 3. Se elas são informações verdadeiras, né, análises verdadeiras ou falsas em relação ao texto. Então, vamos ver lá número 1. Ao empregar a palavra nossa, então ele foca aqui na palavra nossa, o eu lírico, que é a voz que enuncia o poema, procura aproximar o leitor da mensagem do texto. Verdadeiro, né? Porque quando a gente diz assim, nossa casa, então é minha e é sua. Então a gente tá junto nisso, né? A gente se aproxima sendo, né, ambos os donos, ou ambos os dois que moram nessa casa. A mesma coisa acontece lá no texto na linha 5. Então vamos voltar no texto, né? Quando ele fala ali, quando ela, né, a Cora, fala ali no texto da nossa terra, ou seja, do planeta, né, planeta Terra, a nossa casa, né, que é o planeta Terra, minha casa e a sua casa também. Então houve ali uma aproximação, né, estamos juntos aqui, estamos todos juntos aqui na Terra. Então essa aproximação ela é verdadeira aqui na questão 34. A gente marca ali na primeira análise verdadeiro. Vamos ver a segunda informação. Em
Sei que serei lida e entendida. As palavras destacadas reforçam a certeza da autora a respeito do objetivo de permanência temporal indefinida do conteúdo da mensagem do texto e, por extensão, da obra publicada. Esse trecho aqui é meio confuso, né? Objetivo de permanência temporal indefinida do conteúdo. Ele falou difícil, mas a informação é simples, né? Aqui na número 2 ele está dizendo que as palavras destacadas, né, quais são elas? Sei e serei, reforçam a certeza da autora de que o texto dela vai permanecer por muitos anos, né? Que a partir do momento que ela escreveu, ela sabe que muitas pessoas irão ler ali o texto dela, né, futuramente, vão nascendo novas pessoas, e essas pessoas vão consumindo, vão conhecendo. No futuro, ela já visualizou que existirão leitores para o texto dela. E isso é verdadeiro, né? Porque a Cora Coralina já faleceu e depois, né, de muitos e muitos anos, o texto dela ainda continua sendo lido por várias pessoas. Então, essa informação é verdadeira também, né? Eu sei que serei lida. Ela tem essa certeza de que ela será lida no futuro ali, né? Durante a vida dela, no momento presente, enquanto ela escrevia os textos, né, os poemas, ela sabia que no futuro isso ia continuar sendo lido, né? Os textos iam continuar sendo lidos. Então é uma informação verdadeira. E a número 3. No verso da linha 3, a expressão procuro fazer ajuda a reforçar a ideia de uma prática que a escritora mantém como hábito em seu fazer literário. Então vamos perceber aqui se esse trecho, né, procuro fazer, no texto, tem essa análise que está aqui na número 3. Então vamos voltar lá no texto primeiro. Então, procuro fazer na linha 3. Então, a gente tem aqui, ó, né, na linha 3, é o que procuro fazer. Para a nova geração, sempre atenta e elevada nas histórias, lendas e etc, né? Então é o que ela procura fazer, ela procura escrever textos, né, para pessoas novas, né, para pessoas jovens ali. Então ela diz ali, né, que alguém deve rever, escrever e assinar os autos do passado, antes que o tempo passe tudo a raso. Então ela está querendo dizer que ela, como uma pessoa mais idosa, né, ela sente que ela tem esse dever de contar tudo o que ela aprendeu na vida, né? Porque daí as novas gerações, as pessoas que são mais novas, vão pegar os textos dela e vão aprender, né? Já vão saber antes o que esperar da sua própria vida, né? Então ela, como uma pessoa mais velha, ela quer, né, ensinar para os jovens, prepará-los. Então vamos analisar lá novamente na questão 34, a número 3. Essa expressão, né, procuro fazer, ajuda a reforçar a ideia de uma prática que a escritora mantém como hábito em seu fazer literário. Verdadeiro, né? Porque qual que é esse hábito? É o hábito dela sempre quando ela ia escrever um poema, né, um texto, ela queria trazer o ensinamento para a juventude. E esse hábito, né, modificava todo o fazer literário, né? Todos os textos, né, obras que ela produzia, tinham esse objetivo, essa intenção. Então, é verdadeiro ali o número 3. Pensando aí na 1, 2 e 3 verdadeiras, a gente precisa selecionar a letra E, né? Porque lá na letra E, ele diz 1, 2 e 3 como corretas. Então, a gente finalizou aqui a nossa prova. Obrigado e até mais.